quando eu me assustava com algum tipo de visão, eu chamava a minha mãe, como toda criança. Mãe, mãe, mãe. Né? Porque eu soube que você enxerga não só os anjos da guarda, os anjos do bem, mas você também diz que você vê, diz que existem espíritos do mal também. Sim, Como é que você existem seres. distingue isso? Porque o que aconteceu no início dos tempos, né, 1/3 dos anjos que viviam na presença de Deus decaíram, né, sob o comando de Lúcifer. Porque Lúcifer, como era o mais belo dos anjos, com uma inteligência perfeita, ele quis afrontar Deus e ser mais, né, e ser mais. E houve uma batalha nos céus, a milícia celeste comandada por São Miguel Arcanjo, né, de quem também eu sou muito devoto, conseguiu expulsá-los. E eles foram confinados, então, no que se tem, né, por inferno. Né, perderam esse convívio com Deus. Mas eles existem também. Eles têm existência. Como os anjos, de um lado eu vejo também o que há do outro lado, sim. E como é que você consegue conviver sendo advogado? Você trabalha, né? Você trabalha numa empresa, numa repartição. Não, eu trabalho na Procuradoria Regional da União, né? Como advogado. Como advogado da União, isso. E como é que, com essa sua capacidade, com esse seu dom, você consegue conviver no dia a dia e separar as coisas, quer dizer... Porque já são muitos anos desde criança, né? Você acaba tendo um bom domínio sobre aquilo. Sabe que as pessoas não querem ouvir o que se passa do outro lado, as pessoas têm medo, têm superstição, né? Tem muita curiosidade. Então, se aquilo vira uma coisa do dia a dia, ninguém vai trabalhar ali naquele lugar, né? E não é para isso. Mas é claro que nós aqui, estamos aqui cercados pelo mundo espiritual, né? Quer dizer, você consegue vê-los. Sim, então. sim. Eu sempre digo que eu tenho atualmente 13 anjos da guarda. Eu não sei quantos você vê, mas o meu anjo da guarda é muito poderoso, né? Porque, na verdade, a sensação que eu sinto é que eu sou muito protegida, né? Por eles, né? Seja verdade. o meu anjo da guarda e os espíritos que me ajudam e me protegem. Então, eu não só acredito, como sinto, né? Muito bom. Mas eu nunca consegui vê-los, né? Eu os imagino e sinto. E como eu digo, eu escuto com... Não é que eu escuto, eu sinto com a alma, né? Às vezes mas é muito mais que isso que você faz, ao ponto de você hoje em dia estar, né, a serviço de uma igreja, não é? Porque você acaba indo todas as semanas na igreja. E o seu terço hoje... Uma vez por mês. Na verdade, quando começou, eu não tinha tantos afazeres assim, era toda semana. Era toda sexta-feira. E o que me impressionava, porque no início, quando nós começamos com um grupo de oração, a devoção do terço não era o centro daquilo. E Nossa Senhora me disse, olha, eu gostaria que o centro da reunião fosse o terço. Porque ela que pediu, ela disse, o terço é um instrumento. Nossa Senhora, que não é só sua, né? Não, é mãe de todo mundo. Como quando a gente nomeia Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora da Aparecida, Nossa Senhora... isso. A tem gente tantos dá nomes. Mas a Nossa Senhora é uma só. É a mesma. E essa que você vê representa todas elas. Todas elas, sim, sim. Poderia dizer Nossa Senhora do Rio de Janeiro. Mas dizer, é uma nossa. Não importa o nome, não importa. E ela fala com você em horas específicas, ou não? Não, às vezes ela fala comigo. Esse dia do terço, por exemplo, eu me lembro que eu estava afinando o violão para me preparar para... Porque você canta também. Porque a gente, para fazer a reunião mais interessante, o que eu faço? Eu canto as músicas, as pessoas gostam de cantar, conhecem as músicas, né? Fica uma coisa mais prazerosa. E aí, quando eu estava afinando o violão, eu ouço a voz dela e falo assim, olha, eu gostaria que a partir de hoje a reunião fosse centrada no terço. Aí eu me lembro que eu, na época, era muito novo, falei assim, mas o terço não é uma oração de senhoras idosas? Aí ela achou graça e falou assim, claro que não. O terço é uma oração poderosíssima, que aproxima as pessoas de Deus. Se você quer ser amigo de Deus, reze o terço. Eu falei, então eu vou falar isso. Posso fazer? Sim. Eu falei, mas como eu vou fazer isso? Com o terço direto, Ave Maria, Pai Nosso, meditando um pouquinho cada mistério, as pessoas vão dormir. Ela falou assim, não, faça do jeito que você quer fazer. Você não canta? Faça cantando, né?
leia uma palavra da Bíblia, faça do jeito que você quer fazer. Eu teria, assim, uma pergunta para te fazer, mais Pode uma, fazer. né? Você considera isso um fardo ou um dom? Olha, Porque você é muito requisitado por isso. sim, é um prazer enorme, é uma coisa maravilhosa, é uma sensação única que a gente sente. Quando o mundo espiritual se abre e você vê e você sente, é uma coisa que te deixa assim em êxtase mesmo, durante muitas horas, e é uma coisa deliciosa. E você acha que você tem isso por quê? Por causa da missão, de levar Deus para o coração das pessoas, de aproximar as pessoas de Deus. É por isso. Agora, é um fardo? Sim. É uma cruz pesada? Muitas vezes sim. Muitas vezes durante a oração do terço que eu estou ali, muita gente, eu sinto o peso da dor das pessoas e me dói o corpo todo, sabe? Me causa um mal-estar enorme às vezes. Muitas vezes você reza pela cura de alguém, até alguém próximo a você, e aí, infelizmente, a gente não obtém a cura para aquela pessoa, porque não depende só da gente, né? Não. E é uma tristeza muito grande. Às vezes a gente sabe das coisas com antecedência, mas como fazer para levar uma notícia assim para alguém? A gente Então vai é conversar sofrido. com algumas pessoas que participam do terço, que te conhecem. A gente vai começar falando de um depoimento do Otávio. Roda para mim. Bem, o Pedro, eu conheço ele desde que ele tem uns 15 anos. Ele sempre foi um adolescente normal, um garoto normal da igreja, talvez um pouco retraído até no nosso grupo de jovens, mas ele era uma pessoa normal, como eu, como qualquer outra pessoa que frequentava o grupo de jovens. Reencontrei o Pedro nos últimos 6 anos a partir de alguma coisa que aconteceu comigo num retiro. Eu pesava 140 quilos. Eu pedi para acabar essa obesidade mórbida que eu sofria, vamos dizer assim. Eu tive a confirmação de que isso realmente foi um pedido atendido num terço do Pedro, quando ele foi me descrevendo pouco a pouco. Não falou meu nome, mas ele falou um homem de mais ou menos 40 anos. Nossa Senhora está falando, eu mudei sua aparência, eu fiz você emagrecer bastante e eu botei você à frente de um movimento de evangelização. Isso é alguma coisa normal dentro da Igreja Católica, que chama-se dom de palavra de ciência. Ou seja, o Pedro, ele recebe uma locução interior. Nossa Senhora fala com ele, ele também tem um dom chamado vidência, dom de visão, ele vê a Nossa Senhora. Isso também está catalogado entre os dons normais. É muito bonito ver que a pessoa está consolada, que Deus se utiliza do Pedro para consolar, animar as outras pessoas e que a igreja saiba apoiar e não coibir esses movimentos. E nós vamos falar também com a psicóloga chamada Teresa Rômulo, que foi com você para Bósnia. Sim, para Medjugorje. Para Medjugorje. Roda pra gente. Pedro foi uma pessoa que me ensinou a rezar com mais profundidade, a conseguir a paz, a conseguir, através do amor, da oração fervorosa, da vida, né, dirigida para uma vida normal, mas uma vida em oração, uma vida que você se aproxima da sua religião, que você entende a sua religião. Ele conseguiu me transmitir. Além disso, existem as mensagens que são dadas e são bárbaras. Eu já recebi várias mensagens, são sempre muito tocantes. A viagem que mais me tocou foi a ida para Medjugorje com o Pedro e a família dele. É uma viagem de peregrinação. Um dia à noite, numa das idas, as subidas dos morros das aparições, chovia muito, chovia fininho, mas chovia constantemente. E nesse morro tem uma imagem de Nossa Senhora como ela apareceu. Sentamos ao redor dessa imagem e várias pessoas tocavam e cantavam músicas muito calmas, muito serenas. Quando eu olhei para o céu, abriu uma clareira e apareceu uma luz muito forte, como se fosse uma lua cheia.
E aí, nesse momento, passa uma senhora envolta no manto e passa bem devagar contra essa luz. E eu dei um grito. Eu gritei, olha, no dia seguinte de manhã, antes da missa, nós rezamos o terço com o Pedro, todos do grupo, né, que estavam fazendo essa peregrinação. E aí eu recebi uma mensagem. A mensagem dizia que ela havia aparecido realmente para mim, para que eu soubesse que ela era minha mãe e a mãe de todos os meus. E que que eu podia contar com ela, que ela estava ali. E, enfim, ela faz menção, ela fala também da rosa mística, que ela representa a rosa mística. E eu tinha comprado no dia anterior a rosa mística e botei no meu peito, no meu cordão. E ela diz, eu fiquei muito feliz porque você colocou no seu peito um símbolo tão importante quanto esse. Essas coisas se tornaram possíveis porque eu estava junto com uma pessoa muito, muito, muito abençoada, que era o Pedro. Já que hoje é dia de Nossa Senhora de Fátima, a gente conversou com uma outra pessoa que é uma seguidora sua e que te admira muito. Ela disse que presenciou um momento mágico numa visita em Fátima, em Portugal, que é a estilista Valéria Lima. Fala, Valéria. Quando eu comecei a ir ao terço do Pedro, a minha mãe é que me chamou e eu fui, eu não frequentava a igreja. Só que eu cheguei lá e